Quero louvar o nome do Senhor e já cumprimentar os meus irmãos nesta noite com a paz do Senhor. Parece que os meninos tudinho dessa igreja querem tocar instrumento agora. Louvado seja o nome de Jesus. Meus amados, nós estamos felizes por mais esta ocasião que nós temos a oportunidade de tratar um tema importante para minha, para a sua família também. Eu estou falando nesta noite, e o tema deste culto, ele foi pensado já há alguns meses, quando nós assumimos o trabalho de família, de programar o culto da família. Geralmente nós planejamos os temas do ano, e era nosso desejo desde sempre falar sobre legado. E nesta noite eu quero definir essa palavra para você. E baseado no texto que já foi lido, e eu lerei ele novamente, para que a partir desse texto nós possamos extrair algumas verdades para mim e para a sua vida. O apóstolo Paulo, e é um dos versículos favoritos meus, ele escreve aos Romanos no capítulo 15, versículo 4, quando ele diz que dantes, tudo quanto dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que pela consolação e paciência, pela paciência e consolação das Escrituras nós tenhamos esperança. E nós vamos narrar um texto nesta noite que vai nos instruir a não fazer como este homem fez. E a palavra do Senhor tem resposta para isso. E se você abrir o seu coração, juntos nós vamos meditar nessas verdades eternas. Amém? O texto em questão está no segundo livro de Reis, no capítulo 20. Diz o seguinte, e eu quero ler esse texto e pedir a sua atenção. A partir do versículo 12 diz assim: nesse tempo, Merodach Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, pois soube que ele estava doente. Ezequias recebeu bem os mensageiros e lhe mostrou toda a casa do seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os óleos finos, o seu arsenal e tudo quanto havia nos seus tesouros. Não houve nada em seu palácio, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhe mostrasse. Então o profeta Isaías foi falar com Ezequias e disse: quem foi aqueles homens? O que foi que aqueles homens disseram e de onde vieram? Ezequias respondeu: vieram de uma terra distante, da Babilônia. Isaías perguntou: o que eles viram no seu palácio? Ezequias respondeu: viram tudo o que há em meu palácio. Não houve nada nos meus tesouros que eu não lhes mostrasse. Então Isaías disse a Ezequias: ouça a palavra do Senhor. Olha a profecia: eis que virão dias em que tudo o que houver no seu palácio, isto é, tudo o que os seus pais ajuntaram até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, diz o Senhor. Alguns dos seus próprios filhos, gerados por você, serão levados para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então Ezequias disse a Isaías: olha o que é que ele responde. Boa é a palavra do Senhor. Pois ele pensava assim: enquanto eu viver, haverá paz e segurança. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo assim: olha, vai acontecer tudo isso, é? É. Mas vai ser nos meus dias? Não. Que eles se virem, moço. Quer dizer que nos meus dias vai ficar tudo legal, tudo beleza. Esse negócio aqui que vai acontecer de levar os tesouros, levar meus meninos, tudo não é nos meus dias. Imagina Isaías dizendo assim: não. Beleza demais, gostei da palavra do Senhor. Ou seja, eu estou tranquilo, a minha casa está tranquila, então eu não vou ver isso. Então esses meninos que vão ficar aí com um problema, que eles se virem. E você vai entender nesta noite que a decisão deste homem trouxe um dos maiores prejuízos para a história de Israel. A omissão de um homem. Eu não sei se você conhece essa história, mas aqui eu estou narrando um fato após uma cura. Eu estou falando de Ezequias, que estava na sua casa, e de repente Isaías chega, atravessa o palácio, vai lá no trono e diz assim: ô Ezequias, o Senhor falou para você o seguinte: põe em ordem a tua casa, que você vai morrer. Foi esse homem que virou para a parede
e diz assim: não, Deus, eu fui fiel. Não, Deus, não faz isso comigo, não. Senhor, tem misericórdia do teu servo. Isaías já estava saindo na porta do palácio. Deus diz: volta. Isaías volta e diz para ele que eu vou dar mais 15 anos. Isaías chega e diz: olha, Deus manda te dizer, hoje era o dia da tua morte, mas ainda tu vai ter 15 anos. Sabe o que ele faz? Ele esquece da ordem do Senhor para pôr a casa dele em ordem. E você vai ver o tamanho do prejuízo. Mas antes de mais nada, antes de iniciar propriamente o texto e tratar esse assunto com você, eu quero dizer o seguinte: com base nesse texto e em vários outros que ainda nós vamos ler no decorrer dessa mensagem, eu quero analisar com você, meu irmão em Cristo, meu amigo que veio nos visitar esta noite, e fazer algumas indagações. Eu não quero a sua resposta verbal, eu quero que você medite sobre isso. Eu quero que você pense sobre o que nós temos deixado de contribuição espiritual, de exemplo para aqueles que virão depois de nós. Que herança cultural, moral, ética nós temos deixado? Isso tudo, esta contribuição para a posteridade, essa contribuição que nós deixamos aqui, nós chamamos de legado. E eu fiz questão de ir até o dicionário Aurélio, um dos mais conhecidos, para saber o que é um legado. Legado é um termo jurídico, é algo que alguém deixa escrito à sua vontade num testamento. Mas nesse mesmo dicionário diz que também pode ser aplicada esta palavra com um sentido figurado, naquilo que você deixa para a posteridade, para as gerações posteriores, aqueles que virão depois de você. Contribuições, aquilo que você transmite de bom para aqueles que virão depois de você. É disso que eu quero falar nessa noite, sobre que legado nós, como crentes na pessoa bendita de Jesus, que abraçamos a fé em Cristo, que não vivemos como o mundo vive, mas nós temos um manual de fé e prática e conduta, que não nos comportamos como pessoas que não conhecem o Senhor, mas que nós temos um dono, que nós somos diferentes, que somos um povo zeloso e de boas obras, lavado, remido no sangue do Cordeiro. O que nós temos deixado? É uma pergunta importante. Eu quero discutir com você sobre isso. Eu particularmente, irmãos, eu sou um observador do comportamento da igreja. Eu gosto demais de história da igreja. Eu procuro me inteirar nos detalhes, saber o que aconteceu em cada ano. Eu gosto de ter informação acerca disso. E eu ouso dizer, nos meus 32 anos de vida, e deles não me entendo fora da igreja em nenhum dos meus dias, todos eles caminhei com Jesus, indo, às vezes arrastado, sem ter vontade, como filho, outros por depois de entender o meu chamado para o reino de Deus, mais firme nos caminhos do Senhor. E eu tenho observado, e ouso dizer, que os nossos avós foram mais crentes do que os nossos pais, e os nossos pais mais crentes do que nós, e nós mais crentes do que os nossos filhos. Se você parar para pensar, eu que sou de uma família que nasceu os dentes dentro de igreja, eu não tenho dúvida disso que eu estou falando. Olho para a minha avó falecida, uma grande mulher de Deus com um testemunho ilibado em toda a sua trajetória, crente, como nós costumamos brincar, crente até o tutano. E aí a gente vê e vai percebendo que com o passar do tempo, cada vez mais surgem gerações com um cristianismo mais frágil, sem profundidade nas suas convicções espirituais, levado às vezes por vento de doutrina ou simpatizando com aquilo que o mundo oferece. Por que eu estou falando isso? Porque hoje, irmãos, quando nós olhamos para o berço do evangelho no mundo, que é a Europa, de lá saiu missionários para evangelizar Estados Unidos, para evangelizar Brasil, para evangelizar várias e várias nações. Hoje, o berço do protestantismo é tido como um continente pós-cristão. Só para você ter uma ideia, a Holanda, que era um país sumariamente cristão, amava o evangelho, caminhava com Deus. Em 1960, lotava templos. Hoje,
os templos, as grandes construções foram vendidas ou alugadas. Templos que louvavam-se a Deus viraram bares, boates, quando não algumas mesquitas muçulmanas. A Escócia de John Knox, um grande reformador, não caminha com Deus. Poucos são os cristãos. A Inglaterra, berço dos maiores avivamentos, a Inglaterra de John Wesley, de George Whitefield, de Martin Lloyd Jones, de Charles Haddon Spurgeon, todos grandes homens de Deus, cheios do poder de Deus. Menos de 4% dos ingleses frequentam o templo evangélico. Em uma geração, perdeu-se pessoas com compromisso com o reino de Deus. Perdeu-se proximidade com o evangelho de Cristo Jesus. Hoje, nós, Brasil e vários outros países, enviamos missionários para evangelizar os europeus, para evangelizar aquele continente. Por quê, irmãos? Porque em algum momento surgiu uma geração que não conhecia e não tinha intimidade com o Senhor. Em algum momento, alguém deixou de passar verdades eternas dentro da sua própria casa. Eu fiz alguns questionamentos quando anunciei o tema desse sermão, dizendo aos meus irmãos, como o modo como nós nos relacionamos com Deus tem impactado os nossos filhos, a nossa esposa, o nosso esposo, para quem é mulher, a nossa família. Como o modo como nos relacionamos com Deus tem impactado os nossos amigos, colegas de trabalho, de faculdade. Eles têm desejado conhecer o Deus que nós servimos, baseado no nosso testemunho. Como o nosso relacionamento com Deus tem impactado aqueles que estão ao nosso redor. Para que nós possamos deixar legado para uma próxima geração, nós precisamos entender urgentemente que nós estamos numa corrida de revezamento. É muito comum nas Olimpíadas aquela corrida 4x4, e vai um corredor com toda velocidade e transmite para o outro corredor um bastão. E esse outro corredor pega esse bastão e corre com o máximo de força possível e transmite o bastão para outro, que pega aquilo com o máximo de velocidade e chega até o final da corrida vitorioso. Mas se um daqueles corredores se atrapalhar no momento, nas frações de segundos onde você vai transmitir o bastão, e por uma ocasionalidade aquele bastão vier a cair, pronto, aquela equipe está completamente derrotada. Não há tempo suficiente para recobrar a velocidade e ocupar uma posição. Assim estamos nós, transmitindo o bastão das verdades eternas para as nossas famílias, para os nossos filhos, para aqueles que estão ao nosso redor. Se por algum descuido nosso, este bastão não chegar com toda a verdade, com toda a sinceridade, com toda a profundidade, nós correremos o risco de deixar para os nossos filhos, nossos netos, bisnetos, uma igreja distante do Senhor, apóstata, que não conhece o Deus que nós servimos. Eu vim para mexer com você nesta noite. Eu vim para lhe desafiar para esta verdade, para você entender que nós estamos correndo um sério risco de não deixarmos um legado relevante de relacionamento profundo com o nosso Deus. Aqui estava este homem, e entrando no texto, a primeira coisa que nós precisamos fazer para deixar legado é pôr a nossa casa em ordem. Não começa na casa do vizinho, não é na casa do pastor, é na minha casa. É quando eu, pai e mãe, assumo pessoalmente a responsabilidade de ensinar as verdades eternas para os meus filhos. Louvado seja o nome do Senhor. A ordem do Senhor para Ezequias é uma ordem para mim e para você também. Ponha a sua casa em ordem. Louvado seja o nome do Senhor. Este homem recebeu 15 anos a mais de vida. 15 anos para que ele pudesse colocar a sua casa, a sua vida, o futuro da sua família em ordem. Ele foi alertado por Deus.
Não uma vez, mas duas. Ele recebeu a primeira profecia, Deus mudou o cativeiro dele, deu mais 15 anos. De repente, ele sarou, foi curado, recebe a visita de um mensageiro do rei da Babilônia, trazendo presentes, trazendo uma carta. Ele recebe este mensageiro, apresenta todo o seu palácio, toda a sua estrutura para aquele homem. Quando ele sai, ele recebe a visita de Isaías, profeta do Senhor. E Isaías questiona e diz: quem eram esses homens? Ele diz: olha, eles vieram de uma terra distante, eu nem sei quem é, mas mostrei a minha casa inteira. As minhas fragilidades, tudo eu revelei para ele. Isaías disse: olha, toma cuidado, porque hoje o Senhor te diz que haverá um tempo em que este mesmo país conquistará a tua terra. Vai levar os teus filhos escravos, vai castrar os teus meninos, eles vão se tornar eunucos lá no palácio dele. Se você ouvisse um negócio desse, o que você faria? A impressão que a gente ficava esperto, não ficava não? Esse rapaz aqui não. Vou pegar meus filhos, vou ensinar as verdades aqui, vou pôr minha casa em ordem. Sabe o que ele faz? Ufa, que não é nos meus dias, né? Graças a Deus que enquanto eu estiver reinando vai estar tudo beleza. Eles que se virem. Não põe a sua casa em ordem. O final desse capítulo, Ezequias morre, se junta com seus pais. O seu filho, Manassés, começa a reinar. Diz o capítulo 21, versículo 1, que Manassés tinha 12 anos quando começou a reinar. E reinou por 55 anos sobre Israel. Vamos fazer conta? Ezequias começou a reinar com 25 anos. Ele reinou por 29 anos. Quando você faz essa matemática, dá um total de 54 anos de vida. Se você tirar 15, que foi os 15 anos que Deus deu a ele mamais, quando ele adoeceu, ele ia ter aí por volta de 39 anos. Manassés começou a reinar com 12 anos. Significa dizer que quando Manassés nasceu, quando Ezequias foi curado, Manassés ainda não era nem vivo. 3 anos depois é que a criança nasce. Herdeiro do trono. O que este homem deveria ter feito? Disse: vem cá, meu filho. Eu quero dizer para você o seguinte, meu filho. Eu sou fruto de um milagre. Você é fruto de um milagre. Sabe por que você nasceu? Porque Deus teve misericórdia de mim, meu filho. Olha, meu filho, o Deus que nós servimos é um Deus que livra. Você precisa caminhar com esse Deus. Você precisa entender essas verdades, meu filho. Meu filho, nós somos sustentados por um Deus vivo, um Deus que nos tirou do Egito, um Deus de milagres, um Deus de maravilha. Meu filho, eu posso testemunhar para o teu coração que o Deus que nós servimos está vivo. É um Deus poderoso, meu filho. Meu filho, eu vou te discipular, eu vou te treinar, eu vou te apresentar o Deus que eu sirvo. Você acha que ele fez isso? Olha o que eu vou te dizer. Manassés foi o pior rei da história de Israel. O menino era endemoniado. Segundo as Reis, capítulo 21, a partir do versículo 2, diz assim acerca de Manassés: fez o que era mal aos olhos do Senhor, segundo as coisas abomináveis das nações que o Senhor havia expulsado diante dos filhos de Israel, pois reconstruiu os lugares altos que Ezequias seu pai havia destruído, levantou altares a Baal, fez um poste da deusa Acera, como Acabe, rei de Israel, havia feito, prostrou-se diante de todos os exércitos dos céus e os serviu, edificou altares na casa do Senhor, a respeito do qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém porém meu nome. Também edificou altares a todo o exército dos céus, nos átrios da casa do Senhor. Queimou seu filho em sacrifício, adivinhava pelas nuvens, era agoureiro, tratava com médios e feiticeiros, fazia continuamente o que era mal aos olhos do Senhor, para provocar a ira. Me diga se esse garoto não era cheio de capeta. Ele fazia o seguinte: eu quero é que Deus fique zangado comigo. Sabe o que eu vou fazer? Dentro do templo dele, eu vou construir um altar para outros deuses. Eu quero é desafiar esse Deus. A impressão que a gente tem aqui é que o pai
Fez, o garoto foi lá e desfez. Eu vou confrontar o meu pai, eu vou arriscar o nome dele. Fez grandes tragédias em Israel, levou o povo à idolatria, provocava a ira de Deus. Foi terrível este garoto. A impressão que nós temos era que era um garoto revoltado com o pai, era um garoto que desafiava o pai. E aí eu preciso te dar a primeira nota de hoje. Você deveria anotar e gravar no seu coração: não está preparado para morrer quem não colocou a sua casa em ordem, quem não deixou legado para a próxima geração. Às vezes a gente encontra irmãos doidos para ir para o céu, diz: eu quero ir para o céu, que Jesus voltasse logo. Você só está preparado para morrer se você tiver feito contribuições espirituais para a próxima geração. É fato, irmãos, que não basta eu e você andarmos com Deus. Os nossos filhos também precisam conhecer e amar o Deus que nós servimos. Nós precisamos pôr a nossa casa em ordem. Os nossos filhos precisam conhecer a sinceridade que há no nosso coração e o nosso amor pelo reino de Deus. Sabe por quê? Eu vou ler para você agora um dos textos mais tristes, mais dramáticos que alguém poderia ler. Jeremias capítulo 15. Aquilo que o profeta Isaías disse para Ezequias, o profeta Jeremias escreve a olho nu. Ele enxerga aquele dia. 100 anos depois, olha o que é que acontece. As nossas ações ecoam, as nossas ações e as nossas omissões ecoam pela eternidade. Prejudicam não só a nós mesmos, mas aqueles que estão ao nosso raio de atuação. Jeremias capítulo 15, do 1 ao 4 diz assim: então o Senhor me disse: mesmo que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, meu coração não se inclinaria para este povo. Aqui só os dois mais influentes intercessores de Israel. Deus está dizendo: nem que Samuel e Moisés viessem aqui falar comigo, eu não mudaria o cativeiro desse povo, nem adianta. Mande-os embora, que saiam da minha presença. Se lhes perguntarem: para onde iremos? Responda: assim diz o Senhor: quem é para a morte, vai para a morte. Quem é para a espada. Quem é para a fome, vai para a fome. E quem para o cativeiro, vai para cativeiro. Porque eu os punirei com 4 castigos, diz o Senhor: com espada para matar, com cães para os arrastarem, com aves dos céus e animais selvagens para os devorar e destruir. 4. Farei deles um objeto de espanto para todos os reinos da terra, por causa de tudo o que Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, fez em Jerusalém. 100 anos depois, o povo estava comendo o pão que o capeta amassou, porque um pai lá atrás não pôs a sua casa em ordem. O cativeiro babilônico foi gestado, foi o útero gestado que gestou o cativeiro babilônico, foi a casa de Ezequias. A casa de Ezequias, quando não pôs a sua casa em ordem, ele sentenciou o povo de Judá em 586 a.C. a serem dominados pelo Império Babilônico na pessoa de Nabucodonosor, onde leva todos aqueles cativos e os escraviza por 70 anos, destruindo o templo, tirando deles o culto, a adoração e o relacionamento profundo com Deus. Nota para você: nossas ações e omissões não afetam apenas a nós mesmos. Se Deus nos colocou em posição de autoridade, sejamos homens e mulheres para fazer aquilo que precisa ser feito sob a direção de Deus. Amém? Ainda quero falar sobre o propósito do chamado. Prometo não me alongar. Não quero cansar os irmãos esta noite. Há quem diga que Davi foi um excelente gestor fora de casa e um péssimo pai de família. Ou seja, Davi ganhou o mundo, perdeu a sua família. Noé
perdeu o mundo, mas ganhou a sua família. E a impressão que nós temos pela Escritura, que não é só uma impressão, é uma certeza, é que Deus, Ele quer ganhar o mundo através da nossa família. Quando, eu já tenho dito isso aqui várias vezes, nós, pai e mãe, ensinamos as verdades eternas aos nossos filhos, nós estamos sendo responsáveis pela conduta positiva da igreja. Porque se a família vai bem, a igreja vai bem. As coisas começam a andar e o reino de Deus começa a prosperar. Então, antes de mais nada, todos nós somos sacerdotes do nosso próprio lar e temos a responsabilidade de ensinar as verdades eternas. Nós observamos aqui que o chamado de cada pessoa é feito com um propósito. Quando nós analisamos, por exemplo, a vida de Moisés, ele foi chamado como um grande libertador para tirar o povo do Egito. Josué, o grande responsável pela introdução do povo na terra prometida. Davi, com a intenção de purificar o reino de Israel. Salomão construiu o templo. Neemias, reconstruir os muros que haviam sido caídos após o cativeiro babilônico. João Batista, chamado para preparar o caminho do Senhor. Pedro, para abrir as portas do evangelho àqueles que ainda não conheciam. Paulo, para levar o evangelho aos lugares mais distantes da terra. Mas quando nós olhamos para Abraão, nós nos perguntamos qual era o chamado de Abraão. Para que ele foi chamado? E as escrituras têm uma resposta para isso. O capítulo 18, versículo 19 do livro de Gênesis, fala de Abraão algo que também é para mim e para você. Olha o que diz esse texto. Porque eu escolhi para que ordene aos seus filhos e à sua casa depois dele, a fim de que guardem os caminhos do Senhor, pratique a justiça e o juízo. Qual era o propósito do chamado de Abraão? Que ele chamasse os seus meninos e falasse para eles sobre as verdades eternas e quem era o Deus que ele servia. Irmãos, parece algo simples, e é. A intenção é simples, é que nós desempenhamos com cuidado aquilo que Deus nos confiou, que é transmitir aquilo que está no nosso coração. Como Deus nos alcançou para aqueles que vierem depois de nós. Deus faz uma aliança com Abraão, uma aliança na sua própria carne, que nós chamamos de circuncisão, que era uma declaração para as gerações que viriam depois. Aqueles que tinham a marca da aliança de Deus com Abraão podiam declarar e dizer: eu tenho a mesma fé do meu pai, eu sirvo o mesmo Deus do meu pai, eu caminho nas pisadas do meu pai, porque ele me apresentou um Deus eterno e maravilhoso. Louvado seja o nome do Senhor por isso. E eu quero citar um último exemplo. É um dos textos lindos da Bíblia, que nós estamos estudando na escola bíblica dominical. Nós estamos estudando o livro de 1 e 2 Samuel. O livro de Samuel registra um homem sincero diante de Deus. Samuel, no capítulo 12 do seu primeiro livro, chama a nação inteira e diz as seguintes palavras. 1 Samuel capítulo 12, versículo 2. E agora, eis que vocês têm um rei que irá diante de vocês. Eu sou velho, tenho cabelos brancos, os meus filhos estão com vocês. Eu tenho andado à frente de vocês desde a minha mocidade até o dia de hoje. Eis-me aqui. Aí ele desafia o povo: testemunhem contra mim diante do Senhor e diante do seu ungido. De quem tomei o boi? De quem tomei o jumento? A quem enganei? A quem oprimi? Das mãos de quem aceitei suborno para encobrir com eles os meus olhos? Falem e eu os restituirei. O povo todo diz assim: você não nos defraudou,
nem nos oprimiu, nem tomou coisa alguma das mãos de ninguém. E ele disse: o Senhor é testemunha contra vocês e também o seu ungido. É testemunha de que vocês não encontraram nada nas minhas mãos. E o povo confirmou: Deus é testemunha. Pois você olha um texto desse e diz assim: é assim que eu quero terminar a minha vida. É assim que eu quero encerrar meu ministério. Limpo. Um homem que não tinha caixa 2. Era um homem que não tinha nada debaixo do tapete. Não tinha nenhum arquivo secreto na sua vida. Era ficha limpa. Era um homem que não podiam dizer nada dele. Nada. Íntegro do início ao fim. Mas há um porém na vida de Samuel. Há um porém. No capítulo 8 deste mesmo livro, reúnem-se lá em Ramá, onde Samuel habitava, todos os anciãos de Israel, para dizer a seguinte notícia para Samuel: diz: Samuel, você é crente, você é gente boa. Se você vivesse 50 anos, nós estávamos fechados contigo. Mas teus meninos não são crentes, não. Os teus filhos são avarentos, corruptos, aceitam suborno para praticar o mal. Com os teus meninos, Samuel, não dá para a gente caminhar. O útero que gerou a monarquia em Israel foi a casa de Samuel. O povo olha para Samuel e diz: este é um líder fantástico, um homem de Deus, um cara crente, irrepreensível. Mas os seus filhos não andam nas pisadas dele. Irmãos, são pontos de atenção para nós. Samuel foi um homem impecável. Você não pode dizer que ele não foi um homem de Deus. Mas em algum momento ele não conseguiu transmitir e ganhar o coração dos seus filhos. Os meninos saíram do lugar. Samuel tentou ajeitar os meninos, tentou colocar eles como juiz em Israel, sendo que o juiz naquela época era uma função dada pelo próprio Deus. Não eram homens que nomeavam juízes, era Deus que os escolhia. Samuel tentou ajeitar os meninos, mas os meninos não eram crentes. Os meninos não caminhavam nas pisadas do pai. Os meninos não respeitaram o legado do pai. Como volto a lhe dizer, nós estamos numa corrida de revezamento. Nós precisamos pôr em ordem a nossa casa, ter esse discernimento espiritual para orientar a nossa família. Infelizmente, hoje nós temos acompanhado uma geração que não tem profundidade no seu relacionamento com Deus. Crentes que muitas vezes são extremamente superficiais, poucos profundos naquilo que creem. Não é raro você encontrar gente que se machuca com uma facilidade extrema dentro da igreja, que tudo é motivo para deixar o Senhor e seguir outros rumos, que já não estão dispostos a padecer às vezes alguns sofrimentos por a causa do Mestre. Porque quando nós fomos chamados, irmãos, para caminhar com Jesus, nós fomos chamados para renunciar às nossas próprias vontades. Caminhar com Jesus significa que muitas vezes nós pegaremos pisões nos pés, que a lágrima vai escorrer no olho, e nós vamos dizer assim: é mais importante caminhar com Jesus do que olhar para as dificuldades aparentes, porque aquilo que eu receberei do meu Senhor não há de se comparar com o sofrimento que agora padeço, mas será glória indizível aquilo que eu obterei caminhando com o meu Senhor. Nós precisamos compreender esta verdade. Eu quero ainda ler um texto. Juízes, capítulo 2, versículo 8 ao 11. É talvez um dos textos mais tristes da Bíblia. Diz assim: Josué, filho de Num, servo do Senhor,
Morreu com a idade de 110 anos. Foi sepultado em sua própria herança, em Timate-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte de Gaás. Toda aquela geração também morreu e foi reunida aos seus pais. E depois dela, atenção, se levantou uma nova geração, que não conhecia o Senhor, nem as obras que ele havia feito por Israel. Então os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, servindo a Balaíns. Uma geração, aquela que saiu do Egito, morreu no deserto. A que nasceu no deserto, entrou na terra prometida. Aquela que foi gerada na terra prometida, já não conhecia o Senhor. E começou a fazer tudo que não agradava a Deus. Era uma geração que não conhecia o Senhor. Nós precisamos, irmãos, eu quero concluir com isso, apresentar o Deus que nós servimos aos nossos filhos. O exemplo, irmãos, ele arrasta. Palavras convencem, o exemplo arrasta. Um texto em Deuteronômio, que eu já não vou mais ler pela questão do tempo, diz que o Senhor é o nosso Deus, portanto devemos falar do nome dele, sentado, em pé, levantando, escrever nos umbrais, põe na porta da geladeira, põe no espelho do banheiro. Deus é bom, Deus é maravilhoso, nós somos milagres de Deus, nós somos responsáveis por isso. Não adianta nós tentarmos vender aquilo que nós não compramos. Não adianta eu dizer, meu filho vai para a EBD se eu não piso. Não adianta meu filho vai para a vigília se eu não suporto ir. Não adianta eu dizer para o meu filho, seja honesto, se o troco eu não devolvo. Se eu fico com aquele troco que foi me passado errado. Não adianta meu filho seja íntegro, se eu não respeito o sinal vermelho. Se eu sou adepto do jeitinho brasileiro. Você acha que está enganando quem? Seu filho não é bobo. Ele vai olhar para você como um referencial. Mas se você errar, ele vai pisar nas suas pisadas. Sabe por quê? Você já fez roça? Não, né? Você sabia que ninguém planta mato, erva daninha na roça? Nasce sozinho. Aquilo que é bom não nasce sozinho, você precisa plantar, colher, estar ali vigiando para o passarinho não comer, para a erva não sufocar. A erva, o mato, nasce sozinho. Aquilo que é mal, nasce sozinho. Aquilo que é bom, nós precisamos ensinar todo dia, o dia inteiro. Seja honesto, seja íntegro. Olhe para o seu pai. Muitas vezes toma prejuízo, mas não enrola ninguém. Não deixa nada de errado. Não tem uma vida do que se envergonhar. Porque assim é exigido do obreiro, daquele que é crente, que serve o Senhor. Procura te apresentar como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, que não tem o rabo preso com nada, mas tem uma vida limpa diante de Deus. Que maravilhoso é você desafiar e dizer assim: ache aí, fazer como Samuel, diga de quem foi que eu peguei o boi, diga quem foi que eu enganei, diga o que foi que eu fiz de errado, porque ele tinha convicção que tinha uma vida limpa diante de Deus. Nota, seja íntegro com Deus. Não é possível exigir integridade de nossos filhos se não cumprimos nossas obrigações com a sociedade e com a igreja. Você pode achar que está enrolando, mas o seu menino sabe, o seu filho sabe. Testemunho eficaz de Deus. Salmo 44:1 diz assim: ó Deus, nós ouvimos com os nossos próprios ouvidos, nossos pais nos contaram o que fizeste outrora em seus dias. Nós, como povo de Deus, precisamos testemunhar eficazmente daquilo que Deus já fez nas nossas vidas. Aqui eram os filhos dizendo: os nossos pais nos contaram que tu és poderoso, Deus. Os nossos pais nos disseram que experimentaram milagres contigo. Nós precisamos começar a testemunhar para os nossos filhos aquilo que Deus já fez por nós e em nós. Nossa vida precisa ser aberta como um milagre de Deus. Ou você não é um milagre de Deus, ou você não tem história para contar com Deus. Eu tenho absoluta certeza que sim. Então nós precisamos falar menos dos erros da igreja e mais daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Nós precisamos testemunhar para os nossos filhos aquilo que nós temos alcançado nos relacionando com Deus. Porque se você passar a abrir a sua boca e apontar os erros da igreja, e eu não estou dizendo que ela não tem os seus erros, mas como é que você vai dizer vá para a igreja? Ele vai dizer: como, papai? Se a sua boca é dizer que lá só tem coisa errada, como é que eu vou crescer e vou me congregar lá?
Você tem que dizer: meu filho, todos nós somos pecadores e falhos. Tem hora que nós pisamos nos pés um dos outros, mas juntos nós vamos acertando as mazelas e olhando para a cruz de Cristo, para o alvo que é o Senhor Jesus, nós marchamos para os céus. Filho, tem dificuldade lá, mas é lá que há vida, é lá que há a palavra de vida eterna, é lá que nós corrigimos os nossos erros, é lá que a palavra do Senhor nos corta, nos discipula, nos constrange, e é lá que nós acertamos a nossa vida com Deus. Um testemunho eficaz. O propósito das Escrituras, irmãos, é que nós tenhamos força para testemunhar aos nossos filhos aquilo que Deus tem feito. Nós possamos ensinar aos nossos filhos aquilo que nós aprendemos caminhando com Deus. Encerro dizendo aquilo que o apóstolo Pedro disse: me esforçarei diligentemente para que sempre, mesmo depois de minha partida, vocês se lembrem destas coisas. Ele estava dizendo para aquela geração que estava já experimentando as dores de servir a Jesus, porque havia promessa naquela época de que o império massacraria os crentes. O chicote de Roma já estava nos lombos dos crentes, já faltava madeira para crucificar cristão na Roma antiga. Cidades inteiras eram iluminadas através da chama que ardia no corpo dos cristãos. O apóstolo Pedro pega e diz: ei, filhos, eu ainda vou me esforçar diligentemente, ao máximo, para que mesmo depois que eu partir, você lembre que nós servimos um Deus vivo, poderoso, que muda a história do homem, da mulher, do jovem, da criança. Eu me esforçarei diligentemente para que quando eu encerrar o meu ministério nesta terra, as palavras que eu vos disse ecoem em vossos corações e transformem as suas vidas, porque não é palavra de homens, mas palavra de vida eterna. Se coloque de pé por bondade. Efésios 3, 14 e 15, Paulo diz: por esta causa eu me ponho de joelhos. É tempo de nós nos levantarmos como uma cruzada, como homens e mulheres de Deus, que assumamos a responsabilidade de dizer: na minha casa eu ensino os meus filhos as verdades eternas. Os meus filhos saberão quem é Deus através da minha boca, do meu exemplo, daquilo que eu ando com Deus. Da minha casa eu sou sacerdote e líder, eu sou quem apresenta o Deus que eu sirvo aos meus filhos. A época de nós nos posicionarmos e fazermos uma cruzada em defesa das nossas famílias. E é por isso que eu quero orar, para que Deus nos desperte, para que nós não sejamos como o Ezequias, que não pôs a sua casa em ordem, mas que nós sejamos despertados para acertar a nossa família, pôr a nossa casa em ordem e caminhar marchando rumo às mansões celestiais. Oremos. Deus amado, aqui está o teu povo, a tua igreja, Senhor. Eu te apresento as famílias da nossa igreja, Senhor. Eu te apresento o teu povo, Senhor. É a tua igreja, é o teu povo, Senhor. E oro, Senhor Deus, que o teu Espírito desperte em nossos corações um desejo gigante, grandioso, para que nós tenhamos testemunho, coragem, vigor, para ensinar os nossos filhos as tuas verdades. Nós não perderemos as nossas gerações. Os nossos filhos não andarão como se não te conhecessem. Os nossos filhos são teus. Os nossos descendentes são teus. Eles caminharão contigo. Eles servirão ao Senhor. Eles amarão o Senhor. Porque nós nos responsabilizaremos pessoalmente em transmitir um legado a esta geração que está vindo.
Nós seremos testemunhas tuas. Nós seremos éticos, exemplos para os nossos filhos. Meu Deus, dá-nos graça, dá-nos vigor espiritual, para que nós possamos caminhar contigo, Senhor. Nós abençoamos esta igreja, nós abençoamos as nossas famílias, para a glória do teu nome, para a glória do teu nome. Amém e amém.